E sempre falar em oração é falar sobre o poder de Deus em nós, né? Importante sempre entender que Deus ele se move através da oração, através da palavra. Se eu oro porque eu entendo a palavra, e se eu leio a palavra porque eu tenho intimidade com o Deus da palavra. Então é um buscando o outro. Então, isso é uma estrutura para a igreja, é através da oração. Mas antes, vamos orar. Feche seus olhos. Eu não sei o que Deus vai falar no seu coração nesta manhã. Você que está em casa nos acompanhando. Mas uma coisa eu tenho certeza de que alguma coisa vai ser plantada, vai ser colocada aí no seu coração. Antes de orar, eu peço que exercite aquele texto, né? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Sua ansiedade coloca sobre ele, porque ele continua cuidando de vocês. Pai, muito obrigado a Deus por esse momento. Obrigado por tudo aquilo que já fomos ministrado nesta casa. Obrigado a Deus porque sabemos que tudo vem através do Teu Espírito Santo. Seu Espírito, Deus, é que faz todas as coisas. É o que move, é o que nos motiva a estar orando, nos motiva, Pai, a estar buscando mais e mais a Sua palavra. É Teu Espírito Santo, Deus, que nos dá a direção certa, nos coloca em lugares certos. Obrigado a Deus porque o Senhor preparou essa manhã e também os corações para estar ouvindo um pouco mais acerca desse tema. Pai, é necessário, é importante orarmos. É importante, ó Deus, entender que a oração, ela move, ela faz coisas extraordinárias. Conforme o Senhor trabalhou na antiguidade, ó Pai, através de homens que entenderam esse propósito. O Senhor continua nos direcionando, Pai, hoje, com a sua igreja, com o seu povo, ó Pai, a estarmos orando. A oração, Deus, traz ajuste, a oração traz aperfeiçoamento. A oração traz sensibilidade ao Teu reino, Pai. Portanto, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já ministrou em nossos corações. Eu creio que esse mesmo Espírito vai continuar a nos ministrar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado. E essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. João capítulo 15, verso 16. Depois a gente vai estar voltando para o verso 7. Ele diz assim, vou ler, acompanhar aqui. E não foste vós que me escolheis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Verso 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, com relendo esse verso 7, uma só voz, no 3, hein? Mas bem firme. 3. Glória a Deus, amém? Isso é a palavra de Deus. E onde me motiva a orar? O que me impulsiona a orar? É a palavra de Deus. Eu já falei aqui um tempo atrás que a semana que eu não examino a palavra, eu não leio a palavra, eu fico perdido. Como perdido fica aquele que não tem intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Deus é mediante a palavra de Deus. O discípulo de Cristo, ele precisa entender esse propósito. O discípulo de Cristo precisa entender esse propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja. E o discípulo, ele visa a extensão do reino. Quando eu falo a extensão do reino, porque antes de ir, temos que entender que o reino já está entre nós. Ele já está dentro de nós. Então, quando eu vejo a perspectiva de reino, que é o discipulado, eu entendo que antes de ir, eu preciso buscar em Deus a direção. Eu preciso buscar em Deus o caminho certo, a direção certa, o lugar certo para ir. E conforme eu tenho vários exemplos, eu posso contar para vocês aqui, mais de 20 testemunhos, mas através da oração, Deus tem me movido a levar, ou me conduzido a levar em lugares que eu jamais imaginaria estar. Teve uma época, uma situação que eu estava acompanhando uma irmã, e ela estava passando por algum momento de
psicológico muito sério. E aí eu, geralmente, né, eu, como visitador, a gente tem uma norma. Uma das normas que nós temos é nunca ir sozinho, sempre ir com uma outra pessoa, um homem e uma mulher. A gente nunca faz uma visita, né, com tudo certo, com dois irmãos, né, me acompanhar nessa visita. Aconteceu alguma situação que eles não puderam, né, me acompanhar. E eu falei assim, gente, pai, como que eu vou na casa dessa irmã sozinho? Eu comecei a orar a Deus, pedir a Deus discernimento de o que eu vou fazer. E aquela vontade humana, né, que existe muito, não vai não, você está cansado, você fez muita coisa hoje, você precisa descansar um pouquinho. Mas ao mesmo tempo o lado espiritual fala, vai sim. Ou seja, mediante essa voz, o pastor Luiz se arrumou, colocou a camisa, né, do ministério, pegou a chave do carro, os documentos, o óleo, que a gente sempre leva um óleo ungido, e colocou no bolso, coloquei no bolso e fui. Desci da minha casa, peguei meu carro, entrei, liguei, e não motivado para poder ir à casa daquela irmã. E aí eu peguei e liguei o carro, de repente, um tempo muito nublado, aí eu virei minha rua, chegando aqui na Praça das Lírias, fiz a curva para poder ir até a casa da irmã. Aí eu falei assim, gente, chovendo, sem um companheiro, né, sem uma pessoa do ministério para me acompanhar. E eu vou na casa daquela pessoa, e era uma senhora, vou na casa dela sozinho. Ou seja, humanamente estava tudo certo, deu o quê? Voltar para minha casa e descansar, né? Tirar minha roupa, tirar minha camisa, tirar meu tênis e sentar naquele sofá ou fazer o meu estudo, que geralmente eu costumo fazer. E quando eu virei a Praça das Lírias, voltei para poder entrar na esquina da minha casa, encostei meu carro e Deus fala ao meu coração, por que você está voltando? Por que você voltou? Claramente a voz do Espírito Santo no meu coração. Faz aquilo que você estava fazendo. E eu olhei assim e falei, puxa, mas eu não quero, Senhor. Faça aquilo que você estava fazendo. Novamente, pastor Luiz ligou o carro, retornou, deu a volta na praça e foi até a casa daquela senhora. E bem apreensivo, porque sozinho, não sabia o que estava me esperando por lá, toda uma situação. Eu chegar naquela casa, ao tocar a campainha, aquela pessoa me atendeu. Ao me atender, abrindo a porta, ela me atendeu com um vidro de remédio. Estava numa depressão, uma crise muito grande naquele dia. E o propósito dela era tomar aquele vidro todo de remédio. Falei assim, pai, isso eu continuo falando. A gente precisa mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos colocamos diante dessa graça que tem nos acolhido e nos sustentado, a gente esquece por alguns instantes quem nós somos. E por esquecer por alguns instantes quem nós somos, Deus vai renovando a nossa fé. E a gente passa a ser dependente desse Deus. A palavra de Deus diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários. A palavra de Deus diz que nesse texto o diabo ele conhecia, sabia que era Cristo, sabia quem era Paulo. Sabia os efeitos de Deus através do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Mas a gente vai conhecer a vida de Paulo, a gente vai ver que é um homem sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O homem que ouvia a voz do Espírito Santo de Deus, o homem que se relacionava com Deus. O homem que pagou um preço para estar onde ele estava, mediante a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós ouvimos mais a voz do Espírito Santo de Deus, desconstruímos aquilo que nós achamos. E aquilo que nós achamos muitas das vezes nos torna apáticos, nos paralisa em relação à missão pelo qual Deus já nos deu. Deus nos deu um propósito. A palavra de Deus diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, para então sim vir um fim. Então quando eu olho esse texto, eu vejo da responsabilidade que eu como igreja tenho em relação àqueles que eu preciso alcançar. A responsabilidade que eu como o reino de Deus tenho para poder alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. O desejo de pregar, o desejo de falar desse reino, porque uma vez entendi que esse reino falou meu coração e eu fui resgatado pelo mesmo para viver uma novidade de vida.
Quando eu entendo esse propósito, eu entendo do alto compromisso que eu tenho. E quando eu entendo esse propósito, eu não entendo que eu não busco só o reino no meio do corpo, no meio do coletivo. Esse reino tem que ficar comigo todos os dias, porque todos os dias ele vai estar comigo, ele está comigo até a consumação do século. Porque eu entendo que esse reino, ele transformou minha vida, e uma vez uma vida transformada, transforma outra vida transformava, transforma outra vida transformava, alcança outra vida, porque eu não entendo que o reino não parou aqui, o reino é extenso. O reino é alcançável. O reino precisa alcançar alguém. O reino precisa atrair alguém. Quantas pessoas já parou ao teu lado, ou na condução, você indo para o trabalho, ou em outras situações? Quantas pessoas com olhar de tristeza, pessoas preocupadas naquilo que precisava resolver, ou pessoas com problemas sérios no meio familiar, ou desempregado? Isso tudo traz uma angústia, um medo, uma destruição emocional. E Deus usa você, como usou Paulo em Atos 19:11, para fazer a diferença para aquelas pessoas. Uma vez sentou uma pessoa ao meu lado, numa condução, eu não sei se foi em um trem, num ônibus, mas algum tempo atrás, e eu senti que ela estava chorando, senti que ela estava um pouco emotiva, e eu cheguei para ela e falei assim: eu não sei o que aconteceu com você, mas eu imagino o que você está passando. Mas eu posso falar para você que tem um Deus que pode resolver os seus problemas. Ela olhou para mim e falou assim: eu sei que tem esse Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aquela pessoa automaticamente parou de chorar e começou a entender, refletir sobre aquilo que foi falado para ela. Oportunidade de falar de Cristo. Hoje tivemos uma caminhada evangelística. Hoje tivemos um momento, o pessoal do Ministério de Evangelização com outros ministérios foram numa caminhada aí pregando, falando do Evangelho de Cristo. Se eu preciso entender sobre o fim, se eu preciso entender a proposta desse fim, eu preciso entender a responsabilidade que o Deus desse fim ele tem me proporcionado. Eu preciso alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Eu preciso fazer a diferença naqueles que ainda não foi feita a diferença. Eu sou um canal de bênção. Esse canal de bênção vai sendo reproduzido, porque eu abençoo alguém e alguém abençoa outro alguém. Esse alguém entende que é um abençoador, precisa abençoar outro alguém. Os milagres de Deus através de um homem. A palavra de Deus diz que através de um homem veio o pecado, mas através do outro veio a salvação. É como nós nos comportamos em relação ao reino de Deus. É chato falar isso, mas repete após mim: o reino de Deus está dentro de mim. Agora pare e pensa um pouquinho. Se Ele está dentro de mim, o que Ele tem feito dentro de mim? O que Ele tem feito dentro de você? Na oração hoje lá na New Life, todo domingo às 8h30 estamos ali orando. Eu desafiei o grupo que estava ali orando comigo. Falei para eles: ao chegar na igreja, ao acabar o encontro aqui na igreja, vocês vão chegar na igreja, vão abraçar alguém, vão falar com alguém, vão apertar a mão de alguém e dizer como você é importante para Deus. Como você é especial para Deus. A gente geralmente quando eu entro, né, como um dos pastores dessa igreja, vou falando com um, com outro, tratando um assunto, resolvendo algumas coisas que é necessário ser resolvido, mas eu não perco a oportunidade de abençoar alguém. Quantos vocês já abençoaram aqui essa manhã? Quantos vocês já oraram aqui por alguém nesta manhã? Durante a semana, quantas pessoas vocês já abençoaram? Amém? Então, é importante entender a vontade de Deus em nós. É importante entender que através da vontade de Deus em nós tornamos cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu falo muito para Deus, não é aquilo que eu quero fazer, eu tenho um monte de projetos. Agora, juntamente com a minha amada Érica, o Ministério do 30 Semanas, que tem sido bênçãos para muita gente. Muitos têm sido tocados e restaurados mediante esse programa. Em nome de Jesus, ano que vem, estaremos aqui implantando esse ciclo. Famílias têm sido avivadas, gente tem voltado para o reino que uma vez tinha saído. Gente tem sido totalmente alcançada por esse reino, através do 30 Semanas.
Mas eu entendo a vontade de Deus sobre esse propósito. Eu preciso entender a vontade de Deus quando estou alinhado com a minha igreja, estou alinhado com o meu ministério, estou ouvindo o meu ministério, estou sensível à voz de Deus através do ministério. Eu peço a Deus para que meu coração esteja pronto a ouvir, porque a fé vem que? Pelo ouvir a palavra de Deus. Eu peço a Deus sempre, Pai, me desconstrua aquilo que foi construído, para que eu possa viver algo novo em mim. Que possa o Teu Espírito Santo me mostrar e revelar algo novo na minha vida. Eu luto contra isso. Pensa que é mole? Não. Pensa que é fácil isso? Jamais. Imagina você lutar com aquilo que você não vê. Se eu for lutar aqui com Moisés, eu estou vendo Moisés, eu estou guerreando com Moisés, mas imagina lutar com aquilo que não se vê. Portanto, Paulo, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 9, ele diz: ademais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e o quê? Na força do seu poder, para resistir o quê? Os dias maus, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais que operam nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra seres, mas contra o mundo espiritual. Existem dois mundos, o principados e a potestades. A potestade dos principados que opera no meio do povo, que vai operando, que vai trazendo angústia, que vai trazendo a desistência na caminhada cristã. E nós, como igreja triunfante, precisamos manter forte, confiante daquele que começou a boa obra, ele vai cumprir até o grande dia, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 21 e 22, que o grande dia está chegando. O grande dia está chegando. Nosso mundo não é aqui, nossa terra não é aqui. Há um lugar como promessa, um lugar que já foi preparado, que não vai ser preparado, que já foi preparado para cada um de nós. E juntos triunfaremos com o Rei, triunfaremos com o Cordeiro, porque essa é a promessa estabelecida para a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é maior o que está em nós, aquilo que está no mundo. Aleluia! Quem me separará do amor de Deus? Quem está tentando te separar desse amor? Quando separa do amor, separa dos propósitos. Que nessa manhã, eu tenho pedido ao Espírito Santo durante a semana. Eu fui guerreado com essa palavra, mas eu estou pedindo ao Espírito Santo durante a semana, para que Deus possa falar o coração de vocês, possa trazer um avivamento sobre vocês, e entender qual o propósito do seu chamado. Por que eu fui chamado, qual o objetivo desse chamado e para quem eu fui chamado. Que Deus possa trazer esse esclarecimento através do Espírito Santo de Deus, que nada acontece sem a vontade de Deus em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Tantas coisas através da oração, pastor Luiz viveu neste lugar, em outros lugares. Tantas coisas eu já acompanhei, tantas famílias que eu já acompanhei, tantas pessoas já foram abençoadas, eu já fui abençoado por elas. Diga-se de passagem, está aqui a família que estava com a criança, estava acamada, ou teve um problema de saúde, correram com aquela criança, e a suspeita era de meningite. E aí aquele desespero, quando um pai e mãe, aqui tem pais e mães, quando o filho fica acamado, o filho fica enfermo, a nossa mente fica, né? Poxa, meu filho para cá, quero correr, quero fazer, quero ver resultados, e o médico certo, a medicação certa, aquela preocupação, a gente fica sem noção das coisas que está fazendo, porque é filho, né? A gente fica ali preocupado com o filho. E recebi essa mensagem, e a suspeita era de meningite, mas eu falei para a família, crê no Senhor Jesus Cristo, Deus está à frente de todas as coisas. Eu creio, pastor Luiz, eu creio. Essa família está aqui hoje, e aquele desespero, a mãe ali próxima, a mãe ali presente com aquela criança, e orando, ela orando de lá, a gente orando daqui, pedindo a Deus por ele. Hoje ele está, graças a Deus, está bem, está aí no meio de nós. Eu creio que ele está lá no NV Kids. A gente vê a angústia do pai, a angústia da mãe, a angústia da família, mas eu vi a mão de Deus sobre aquela família. Eu vi o propósito de Deus sobre aquela casa. Eu vi o propósito de Deus estabelecido sobre a oração daquela casa. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aquilo que era, aquilo que foi dado como
negativo, Ele está no meio de nós agradecendo a Deus e a família também. E tudo quanto Deus tem feito através da oração. Teve problemas na perna, graças a Deus, mas Deus tem ungido, Deus tem capacitado, Ele continua respondendo a oração. O discípulo nasce do relacionamento com Cristo. Deus, Ele une a fraqueza humana com a onipotência divina. Aquilo que nós achamos que não vai acontecer, aquilo que nós achamos que estamos fracos, aquilo que nós achamos que é impossibilitado, Deus, Ele demonstra que nós somos capazes de fazer. Somos capazes de transformar aquele cenário, transformar aquele ponto de vista, transformar aquele momento de uma bênção, de um milagre. Quem aqui já viveu milagres? Eu sou um. Quem aqui continua vivendo milagres? Amém. Aqui está o milagre de Deus. Pastor Luiz é um milagre de Deus. Pastor Luiz nasceu de novo. Já contei isso para vocês, mas Pastor Luiz viveu um momento difícil, um acidente de trabalho bem delicado, onde para os médicos não tinha mais chance, mas através da oração, através de uma voz profética de uma enfermeira, Pastor Luiz está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Luiz é o milagre de Deus. Quando o inimigo tentou colocar o meu emocional, me prender emocionalmente mediante as perdas, mas Deus me deu a paz e falou para mim no meu coração: eu continuo cuidando de você, meu filho. Você é o milagre de Deus. Você é uma pessoa que foi restaurada para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa que foi avivada pelo esse mesmo Espírito para dar continuidade à obra de Cristo. Porque Deus depende de você, Deus depende de mim para fazer a diferença sobre aquelas pessoas. Estamos chegando no final de ano, falta pouco. Falei assim, outro dia eu estava sentado, eu falei, gente, como passou tão rápido os dias, né? Mas não são os dias que passaram tão rápidos. O crono continua o mesmo, né? Os horários, né? Mas a nossa vida que é muito corrida, que a gente vê quando vê tá o mês acabando, iniciando o outro. Mas estamos no final de ano. Eu paro e penso assim, Pai, quantas almas eu ganhei para Jesus? Quantas pessoas eu abençoei? Quantas pessoas eu alcancei para o Teu reino? Quantas pessoas eu falei da Tua maravilhosa graça? Eu me faço essa pergunta constantemente. E ao me fazer essa pergunta, eu faço uma retrospectiva naquilo que eu preciso fazer. Preciso melhorar, preciso ajustar. Eu preciso me aperfeiçoar cada vez mais em estar cumprindo assim a vontade de Deus. É ir e multiplicar o reino de Deus. É falar desse reino. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Deus tem clamado, tem curado pessoas através do seu clamor. Toda vez que eu saio para poder fazer visita, eu oro a Deus, peço a Deus, Deus, que o Senhor vai à frente, que o Senhor vai curando, que o Senhor vai restaurando. Eu sou fruto de um culto no lar. Pastor Luiz e minha família é fruto de um culto no lar. Eu fui resgatado por um culto no lar. Então, toda vez que eu chego no lar, não perco a oportunidade de falar de Jesus, de deixar aquela casa pensando, aquela casa refletindo sobre aquilo que foi orado ou pregado naquele lugar. A ceia, Santa Ceia, eu já falei aqui, eu não tenho, acho que ninguém aqui que toma mais ceia do que o Ministério de Visitação, né? A gente esquece até o número de celebrações que nós realizamos durante o mês. Mas toda celebração eu falo, gente, aqui é o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aqui, através da morte dele, mediante esses elementos, ele reconciliou o homem a Deus. E eu deixo muito à vontade aquela casa, porque eu entendo que muita vontade também Cristo nos deixou com a sua presença aqui na terra. Então preciso entender e preciso compreender a vontade de Deus mediante aquilo que está sendo feito no lar. Eu nunca excluo ninguém, nunca excluímos ninguém, porque a vontade de Deus, o propósito de Deus é que aquele também seja resgatado pelo qual um dia também eu fui. Então a gente celebra a Santa Ceia, uma celebração, e quando vê aquela casa ali fica feliz, fica alegre, porque houve uma celebração naquele lugar. Pastor Luiz já correu de cachorro, Pastor Luiz já pegou tantas coisas, já sofria quase um acidente, Pastor Luiz já passou por meio de confrontos,
entre policial e miliante. Pastor Luiz, juntamente com um grupo, já viveu tantos momentos difíceis. Pastor Luiz já se preparou, já se organizou todinho para poder ir na casa. Chega na casa para bater na casa, a casa pede para vir outra semana. Então, mas Pastor Luiz nunca desanimou e nunca perdeu o desejo de continuar fazendo aquilo pelo qual Deus chamou ele para fazer. Nunca perde a direção de Deus na sua vida. Nunca perde a vontade de Deus na sua vida. Não permita que os desânimos tentem travar esse ministério, esse chamado que Deus colocou no teu coração. A palavra de Deus diz: não foi com coisas incorruptíveis, com prata e ouro que nós fomos chamados, mas foi com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Ele te chamou mediante aquele sacrifício que foi feito por você naquela cruz. Deus visita a sua igreja através da oração. Deus tem visitado esse lugar através da sua intercessão. Às terças-feiras também, no horário das 9 horas, Deus tem visitado a sua casa, porque tem um grupo orando por você. Durante a semana tem um grupo, uma dupla, cada dia orando pela sua vida, orando pelas suas causas. Tem um grupo orando pela sua casa. Domingo de manhã, às 8h30, nós estamos ali na New Life. Você é convidado. Estamos orando ali. E tanta coisa aconteceu ali, tem acontecido. Portas de empregos. Pessoas com pendente na área de emprego. Vai lá, fez uma entrevista, a semana seguinte alcança ali uma resposta positiva. Pessoas enfermas sendo tratadas e curadas. Pessoas vivendo um momento em família, família sendo restaurada. Tudo através da oração. Tudo através da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, amados? A autoridade que Deus tem nos dado através da oração. Deus tem feito coisas extraordinárias através da oração. Você foi chamado para estar aqui nessa casa através de uma oração. Quem sabe da tua mãe, do teu pai, de um amigo, de um vizinho. Você tem recebido resposta através da sua oração ou da oração de familiares. Deus tem mudado o seu contexto de ver através da oração. A tua perspectiva de vida tem sido transformada através da oração. Curas nesse lugar através da oração. Vida sendo estabelecida através da oração. Famílias sendo reconstruídas através da oração. Caminhos sendo reconstruídos através da oração. Conforme Deus mudou o percurso de Paulo, Deus continuou mudando o percurso de muitos. A palavra de Deus diz que ele estava no caminho para entregar uma carta e prender os crentes em Damasco e levar esses crentes aprisionados a Jerusalém. A palavra de Deus que no meio do caminho ele foi visitado pelo Espírito do Senhor. Caiu, cego. E a palavra de Deus que esse mesmo Espírito visita Ananias, onde Ananias vem até ele e vê. E a palavra de Deus diz que através desse Espírito Ananias, vai. Porque nesse momento ele está o quê? Orando. Vai, porque nesse momento ele está clamando. Vai, porque nesse momento ele está se colocando diante de mim. É perplexo, sim, igreja. Porque uma pessoa que estava com a visão e uma perspectiva de morte sobre aquele lugar chamado Damasco, ele entra com outra perspectiva. Ele entra com outra visão. Ele entra amando vidas. Ele entra desejando estar com vidas. Ele entra procurando pessoas para pregar e revelar e testemunhar aquilo que ele viveu no caminho de Damasco. E a palavra de Deus diz que ele foi perseguido porque não entenderam o propósito de Deus sobre a vida de Paulo. Não entendeu aquilo pelo qual o Espírito estava direcionando a ele para fazer em Damasco. Mas embora a palavra de Deus diz que alguns homens esconderam Paulo por alguns dias, trouxeram Paulo, guardaram Paulo, porque ali em Damasco pessoas estavam tentando matar até entender o propósito de Deus que estava sobre Paulo. Qual é o propósito de Deus sobre nós? Qual é o propósito da igreja para avançar muito mais além daquilo que nós estamos avançando? Eu até esqueci, até me perdi aqui. Qual é o propósito de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus vem e fala no nosso coração, Ele nos direciona a fazer. Tira em nós os questionamentos, tira em nós as dores, tira em nós os momentos difíceis, tira em nós as mágoas, as marcas negativas e reconstrói um novo homem. Paulo, quando sai daquele, se levanta, ele começa a enxergar vidas.
ele começa a enxergar o reino, ele começa a enxergar pessoas com amor e carinho. Portanto, ele fala: nada tem a minha vida como preciosa alguma. Portanto, cumpro o ministério que eu recebi da parte do Senhor. Portanto, na parte de 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 13, do verso 12, ele vem relatando o que ele fez, o que ele passou, o que ele viveu, o que ele caminhou, mediante o amor pela igreja de Cristo Jesus. Cada dia eu percebo, eu peço a Deus: Deus, que esqueço das coisas que para trás ficam. Eu preciso prosseguir. Qual é a vontade de Deus em mim? Qual é a vontade de Deus em mim? Pai, qual a sua vontade de Deus em mim? Recentemente ficamos 1 ano nessa luta, e eu entendi que era ato espiritual. Só eu e Eric e o Arthur sabemos de quanto nós oramos, nós pedimos. Onde nós moramos, veio uma família, porque existe também pessoas enviadas pelo mal. Existem pessoas abençoadas, direcionadas por Cristo, mas também vem pessoas para poder tirar sua paz. E essa família, gente, eles abriram a porta da casa deles, eles entravam. Contava 5 segundos. Eu estou falando para vocês 5 segundos. Começava a confusão. Palavrões. Questões físicas. Brigas. Uma criança de 5 anos no meio daquela família ali. Eu analisando aquela criança, via que a criança estava passando por um momento espiritual muito grande, devido ao comportamento dessa casa. E a gente não dormia, tinha dia que a gente dormia tarde. Tinha dia que a Erika precisava levantar para poder trabalhar, mas acordava com mal-estar, porque a gente vê o mundo espiritual. Deus nos leva a gente ver as coisas, né? Eu falo geralmente para algumas pessoas, o visível dentro do invisível. Aquilo que é muito mais além. E é um mundo espiritual envolvendo. Nós fomos atacados, vizinhos foram atacados. E nós começamos a entrar num propósito de oração. Comecei a orar a minha porta, comecei a orar meus cômodos. Aí de frente, surgiu ali um ponto de pregação e eles começaram a levantar um clamor, que nada acontece do nada, sempre tem um propósito. Amém? Se você está aqui hoje é um propósito de Deus. Amém, amados? O teu chamado é um propósito de Deus. E começou aquela igreja levantar um clamor, orar. Recentemente eles estão ali. E aí depois de alguns dias, uns 15 dias, aí estou vendo a conversa, né? Descendo o corredor, ouvindo a conversa. A gente precisa arrumar as coisas, que a gente precisa se mudar daqui a 5 dias. Falei assim: Jesus amado, Deus é bom. Eu confesso a vocês, abrindo meu coração aqui para vocês, eu nunca desejei em toda a minha vida a saída de uma família da minha presença como eu desejei essa. Mas eu pedi Pai, pedi o Deus para dar direção a eles. Pedi o Deus para poder estar dando a direção a eles. Através da oração. Vou brigar, vou bater na porta, está me incomodando. Pô, cara, para quê? Você vai dar mais brechas àquele mundo maligno. A gente vai dar mais oportunidade ao mal. Então a gente tem que ter discernimento em todas as coisas. E Deus, Ele age em todas as coisas de várias formas. Deus traz avivamento às nações através da oração. Deus, Ele aviva as nações através da oração. Deus aviva o seu bairro através da oração. Deus aviva a sua casa através da oração. Deus aviva o nosso país através da oração. A palavra de Deus diz que clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração é a base. Me ajuda aí, Fabinho. A oração é a base de um verdadeiro discípulo. A oração mal do coração para obedecer. A oração nos traz a obediência a Cristo.
a direção que Cristo quer nos dar, a direção que Cristo quer nos levar. A oração faz isso. A oração nos ajusta mais com a vontade de Deus. A oração nos traz mais perto de Deus. A oração e a leitura da palavra nos traz uma sensibilidade com esse Deus. 3, discípulos sem oração, ele acaba virando um ativismo. Muitos trabalham, evangelizam, servem, mas perderam intimidade. Sem oração, perde sensibilidade espiritual. Falta a direção. Perdemos muitas das vezes a direção, porque nos falta o quê? A intimidade, o relacionamento com esse Deus. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Gasta energia e não produz frutos. Antes de fazer discípulo, é importante entender que é preciso ser discípulo. Eu faço discípulo porque um dia eu fui discípulo, continuo discípulo. E o discípulo abençoa outros que também viram discípulos. É um ciclo. É um ciclo. A oração gera transformação. A transformação do nosso caráter, a transformação da nossa caminhada, a transformação dos nossos pensamentos. A oração traz ajustes. Eu não sei quantos de vocês têm orado por alguém, mas o pastor Luiz, há algum tempo, era insistente, ou não tinha muita paciência. Poxa, eu estou orando por essa pessoa eu estou levantando um clamor por ela, estou colocando ela diante de Deus, e poxa, ela sempre resistindo. Mas eu entendi, através da própria oração, que não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Amém? Quem tem orado aqui pela sua família? Muita gente ainda que precisa ser alcançada. Deus vai te usar para você fazer a diferença no meio da sua casa. Amém, amados? Aliás, Deus já tem te usado para fazer a diferença na sua casa. Deus vai continuar te usando para fazer a diferença. E através da diferença na sua vida, você vai atrair a sua casa. Esquece aquilo que o santo de casa não faz milagre. Longe de nós, tal coisa. Mas você faz milagre. Você continua fazendo milagre. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Ele se move através de você. Ele se move por você e faz a diferença através de você. Sem mim nada podeis fazer. A oração não é só pedir, é alinhar o coração com a vontade do Pai. Pedro impulsivo, ao mesmo tempo que se via Pedro impulsivo, Pedro cheio do Espírito Santo depois de uma vida de oração. Aquele cobrador de impostos, ao mesmo tempo que ele tinha esse comportamento, mas Deus muda o coração dele, porque ele entende o propósito de Deus, entende a vontade de Deus sobre ele. O discípulo só multiplica aquilo que vive. Eu preciso viver esse reino. Eu preciso respirar mais esse reino. Eu preciso entender que esse reino precisa ser falado. Abençoar alguém, Pastor Ivone fez uma oração. Fizemos uma oração aqui em dupla, em grupo. Quantos foram abençoados? Que importante. Mudou um pouco, nossa forma de orar. Mas quantas vezes você abençoou esse irmão aí que estava com você nessa de oração, nessa roda de oração? Sentiu a presença de Deus nessa roda? Glória a Deus. A oração muda a nossa trajetória. A oração muda a nossa perspectiva de ver. Elias, ali em 1 Reis, ele vivendo ali um momento desafiador com os 450 profetas de Baal. E o texto diz também que existia ali 400 de Azera. 450 com 400, quantos profetas? 850 profetas. 850. Eu estou aqui em cima, trazendo uma palavra para vocês. Vocês estão em casa também nos acompanhando. Estão aqui, é um desafio para estar aqui em cima, trazendo uma palavra direcionada pelo Espírito Santo ao coração de vocês. Agora pensa, 850 profetas, com um único homem, um único profeta.
E a palavra de Deus diz que Elias desafiou aqueles homens, 850 profetas. Eu entendi, ele debochou daqueles profetas. Ele mandou montar aquela lenha, mandou orar ao Deus, né, o Deus deles. E eles, diz o texto que de manhã até atardecer, eles levantaram, oraram, fizeram as oferendas deles, fizeram o mover deles, buscaram o Deus de Baal, buscaram outros deuses, e nada aconteceu. Portanto, Elias mandou colocar água sobre aquelas lenhas, jogar água, ajustar aquilo que estava caído mediante a oração daqueles profetas de Baal e de Azera, e mandou colocar água sobre aquele lugar. A palavra de Deus diz que Elias, uma oração de 54 palavras, mais ou menos 1 minuto e 43 segundos, fez o maior milagre da sua história. Contabiliza na Bíblia um dos maiores milagres. Entre eles, o mar vermelho aberto, o martelo, o cajado, aquele martelo flutuando, né? Machado, obrigado, pastor Márcio. O machado flutuando. Mas foi um dos maiores milagres que Elias fez. A palavra de Deus diz que através da oração de Elias, desceu fogo do céu e consumiu aqueles holocaustos. E qual foi a palavra daqueles 850 profetas? Reconheceram o Deus de Elias e declararam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Esse mesmo profeta orou ao Senhor e não permitiu que chovesse sobre aquele lugar, porque era a vontade de Deus sobre isso. Esse mesmo profeta voltou a orar e começou a chover sobre aquele lugar. Isso é intimidade com o Pai. Isso é sensibilidade com o Pai. Isso é o amor, é o relacionamento que esse homem tinha com o Pai. Só muda o personagem, só muda os nomes. Mas quantos Elias Deus tem levantado nessa geração? Quantos Eliseus Deus tem levantado nessa geração? Quantos Davis Deus tem levantado nessa geração? Quantos homens com propósitos, homens e mulheres com propósitos Deus tem levantado nessa geração? Para destruir pessoas cativas, para avivar aquele lugar, avivar a casa, avivar aquele país, avivar aquele estado, avivar o nosso bairro, porque por uma boca só veio o pecado, mas por boca de tantos outros veio a salvação, veio a diferença, veio a transformação. Nós fomos chamados, igreja, para fazer a diferença. Eu estou aqui para fazer a diferença. Amanda está aqui para fazer a diferença. André está aqui nesse lugar para fazer a diferença. Moisés está aqui há algum tempo para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. O que eu peço a Deus através desse termo de oração, de palavra, de mensagem, que Deus aviva a nossa perspectiva de chamado, que Deus vá avivando cada vez mais o nosso desejo, a nossa vontade de alcançar pessoas, de trazer um discipulado ou para chamar aquela pessoa para perto. Eu estou desafiando a Deus. Perdoa o desafiar a Deus. Estamos menos de 2 meses, se eu não me engano, para acabar o ano. Eu estou pedindo a Deus para poder Deus me dar pessoas, ou me direcionar pessoas para poder falar da mensagem dEle, para pregar o reino de Deus sobre essas pessoas. Eu estou desafiando a Deus dizendo, aqui, quero começar um ano de 2026, em janeiro de 2026. Estou pedindo a Deus, estou sendo ousado com Deus. Eu quero só através do meu comportamento, pelo menos 10 pessoas aqui, por ouvir falar do nome do Senhor através de mim. Quero 10 pessoas. Isso é uma oração que eu tenho feito com Deus, um propósito que eu tenho feito com Deus. Faça o teu propósito com Deus. Quantas pessoas ainda pode ser alcançada pelo seu abraço, pela sua palavra, pela sua vida? A palavra de Deus diz que Ele só vai voltar quando os 4 cantos do mundo tiver ouvido o seu nome, né? Então nós precisamos avançar. Precisamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Começa a orar ao Senhor. Começa a pedir a Deus que Deus possa estar dando direção à sua vida. Começa a pedir a Deus a sensibilidade de falar. E Deus, quando a gente pede a sensibilidade, ora a Deus, Deus vai nos levando. Deus vai nos conduzindo. Deus vai nos levando para caminhos. Às vezes eu não quero ir, mas Deus vai me direcionando. Às vezes a direção é para o pastor Márcio, mas ele muda, vai para Amanda.
Às vezes muda, vai pro pit. Aquilo também, quero alcançar lá atrás, Fernanda. E Deus vai me levando, eu peço a direção dele. Pai, me leva onde o Senhor quer que eu esteja, Pai. E Deus vai me levando. Eu vou lá na casa do seu Luiz, da dona Vera. Eu sou abençoado e abençoo o seu Luiz, dona Vera. Eu saio dali, Deus vai me levando outros caminhos. A direção do Espírito Santo dele, eu vou e ouço a voz de Deus na minha vida através do André. O André me abençoa de uma forma tão grande. E da mesma forma que eu sou abençoado, ele é abençoado. Eu vou depois, eu continuo pedindo a oração de Deus para aquilo que Deus quer fazer em mim, naquilo que eu quero realizar. Eu vejo a Fernanda, vejo a família, recebo o abraço deles, dou uma palavra, eu abençoo a Fernanda, abençoo o Wagner, abençoo os filhos, eu também sou abençoado. E ali Deus vai me conduzindo no caminho que Ele quer. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu estou diante da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Começa a ser profético nessa manhã. Parafraseia o texto de Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo com o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será fome, a nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos levados como ovelha ao matador. Mas tudo isso que tem acontecido, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Há vencedores aqui? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ou continua nos amando. Bate no peito assim, ó, junto com o pastor Luiz, e declara: eu estou certo. Para o mundo espiritual ouvir: estou certo. Que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem família, nem trabalho, nem nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, considerado uma casa construída na rocha. Vem as tempestades com muita força sobre essa casa, mas ela não cai porque ela está firmada sobre essa rocha. Embora todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, é comparado a uma casa construída na areia, onde vem o vento forte batendo sobre essa casa, ela acaba caindo porque ela não tem o quê? Firmamentos. Falo eu as palavras do apóstolo João na carta de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Ministério, que Deus abençoe sua vida.